pessoal, tudo certo? Sou o professor Fábio, professor de Geografia, e na nossa aula de hoje a gente vai tratar sobre dois fatos da história recente aí dos Estados Unidos que acabaram interferindo na geopolítica mundial, que são os ataques dos Estados Unidos ao Afeganistão e ao Iraque. Para a gente entender esses ataques, um acontece em 2001 e outro em 2003, a gente precisa compreender bem o contexto onde esses ataques, onde essas invasões surgiram, que é o ataque ao World Trade Center, o ataque terrorista de 11 de setembro de 2001. A partir do ataque terrorista de 11 de setembro de 2001, uma das respostas que os Estados Unidos dão ao mundo, já que eles foram atacados, é um conceito que a gente chama de guerras preventivas. Criado pelo presidente na época, que era o George W. Bush, a ideia das guerras preventivas, como o nome fala, parte do princípio de que, para se prevenir de um futuro ataque, os Estados Unidos deveriam atacar antes, prevenir que um inimigo se arme contra eles. A ideia é o seguinte: dentro desse conceito de guerras preventivas, teoricamente, pela proposta da época, todos os países que fossem inimigos dos Estados Unidos, ou que os Estados Unidos acreditassem que eram inimigos, tinham que sofrer alguma sanção, ou se eles se negassem a colaborar com os Estados Unidos em algumas coisas, eles seriam invadidos. Um exemplo disso são esses dois países. Em 2001, o grande acusado de planejar os ataques terroristas, que era o Osama Bin Laden, e sua organização terrorista chamada Al-Qaeda, foi considerada uma organização que estava refugiada dentro do Afeganistão. O que os Estados Unidos afirmavam, e existia uma razão nisso, é que o governo do Afeganistão, que era o governo de um grupo chamado Talibã, era responsável por financiar e por proteger o grupo de Osama Bin Laden dentro do seu território. Ou seja, um país chamado Afeganistão tinha dentro do território os responsáveis pelo planejamento do atentado de 11 de setembro. Consequentemente, os Estados Unidos acabam ocupando o Afeganistão. A Força Bélica dos Estados Unidos, a maior do planeta, conseguiu fazer essa ocupação de um jeito muito rápido. E mesmo sem prender Osama Bin Laden na época, vale lembrar que ele foi caçado e morto no Paquistão, país vizinho do Afeganistão, em 2011, mesmo sem prender o Osama Bin Laden na época, o governo do Afeganistão caiu, o governo do Talibã caiu, e quem vai assumir são governos mais favoráveis ao Ocidente, consequentemente favoráveis aos Estados Unidos. Outro país que vai ser considerado um inimigo em potencial é o Iraque. Vale lembrar que lá no início dos anos 90 já existia um conflito entre Estados Unidos e Iraque. Embora os Estados Unidos tenha vencido a guerra naquele contexto dos anos 90, o presidente do Iraque ainda era o mesmo, que era o Saddam Hussein. Sob a alegação de que o Iraque é um virtual inimigo dos Estados Unidos e que dentro do território iraquiano existiriam armas químicas e biológicas que poderiam ser usadas para atacar os Estados Unidos ou potenciais parceiros dos Estados Unidos, como Israel, que está próximo ao Iraque, os Estados Unidos ocupam o Iraque para levar democracia, esse era o argumento da época, e para caçar essas armas químicas e biológicas. O fato é que o governo iraquiano pós-ocupação, em 2003, passou a ser um governo muito mais pró-Ocidente, com a queda do regime Saddam Hussein, que inclusive foi morto em 2006, e essas armas químicas e biológicas nunca foram encontradas. Por isso, muita gente questiona a noção de guerras preventivas e essa criação de virtuais desculpas sobre a necessidade dos ataques. Dois ataques em países com poder bélico muito inferior aos Estados Unidos, mas ali onde os Estados Unidos acabam dando um recado ao mundo de que sua geopolítica não poupará os potenciais inimigos dos Estados Unidos, invadindo qualquer país se for necessário. Beleza, galera? Até a próxima.